Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Lucas 14, 27 a 33, preste atenção nesse texto bíblico. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo à guerra, a pelejar contra outro rei, não se assenta primeiro a tomar conselho sobre que se com 10.000 pode ser ao encontro do que vem contra ele com 20.000? De outra maneira, estando outro ainda longe, manda embaixadores e pede condições de paz. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Vamos ler juntos o verso de número 33. Juntos? Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Pai, nós temos o privilégio de ter a Tua Sagrada Escritura aberta diante dos nossos olhos. Assim, ó Pai, como o Senhor nos deu a capacidade de enxergar essas letras pelos nossos olhos físicos, permite, ó Pai, que com os olhos da fé, com os olhos espirituais, nós possamos também entender o que Jesus aqui exige de nós. Que Teu Espírito Santo nos ajude enquanto verificamos esta verdade. É o que nós rogamos a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Podem se assentar, irmãos. Hoje pela manhã, eu falei aos irmãos, concluindo as questões sobre a vida de José, as lições que nós tivemos nos cultos de quarta-feira, e demonstrando aos irmãos algumas questões que são essenciais se nós queremos manter-nos firmes na vida espiritual. Eu comecei falando aos irmãos que não é desejável que crentes vivam uma vida de constante tropeço. Ou seja, biblicamente, olhando para a palavra de Deus, nós observamos que não é desejável que um crente viva, vamos dizer assim, em estações espirituais. Durante um certo período estou fortalecido no Senhor, em outro período da minha vida já levo a vida espiritual e as coisas de Cristo como questões sem importância. É como se nos tornássemos turistas em nossa própria igreja, não é? Em determinado momento estou firme em todos os cultos e ali adiante já começo a ser mais ausente do que presente na casa de Deus. E com base na vida e nos princípios que encontramos na vida de José, eu disse aos irmãos sobre a importância de nos mantermos firmes e constantes nas coisas de Deus. Esse é o desejo do Senhor. Firmes e constantes, ou seja, que os filhos de Deus sejam pessoas constantes em servir e adorar ao seu Deus. E a questão da casa de Deus e da presença da casa de Deus, ela é central em tudo isso. Este lugar, ele foi consagrado unicamente para a reunião do povo de Deus. Se alguma coisa, outra coisa fosse feita neste lugar, ou se por algum motivo nós tivéssemos que vender este local, é melhor derrubá-lo e acabar com tudo que está aqui, de forma que tais coisas não sejam usadas para outro objetivo, a não ser a adoração do nosso Deus. Então este lugar sim é especial e consagrado ao nosso Deus, para a reunião do povo de Deus. Ele serve só e apenas para isso, então isso deve pautar a nossa vida também. Constância é uma questão que deve ser uma marca da minha e da sua vida. Constância espiritual, constância à casa de Deus, constância no serviço do Senhor. E acabei dizendo aos irmãos, então, que não é desejável que por qualquer motivo ou por qualquer objetivo, as coisas não sejam assim. Então seja firme nos caminhos do Senhor, priorizando a Deus em todas as questões, foi o que nós falamos nesta manhã.
E agora à noite eu quero usar esse texto de Lucas 14, como também o texto de Lucas 9, nós vamos começar por ele, se você puder acompanhar na sua Bíblia. Eu vou usar apenas esses textos, então eu não vou lançar na projeção os textos, eu quero que os irmãos acompanhem na própria Escritura essas verdades. Eu quero exatamente falar sobre algumas dificuldades e alguns problemas que nós enfrentamos na nossa decisão de sermos constantes. Deus quer que sejamos constantes, mas na nossa fraqueza de nossa carne nós enfrentamos circunstâncias que por vezes nos impedem disso. Eu quero ser honesto com vocês a falar dessas circunstâncias e demonstrar também como isso pode ser mudado biblicamente. Como, e sabendo que é desejável que eu esteja firme nos caminhos do Senhor, e eu usei com os irmãos hoje de manhã o exemplo de um cântico que se canta muito, que diz: tropeça aqui, cai acolá, mas de novo levanta e continua ou prossegue a andar. Não tenha em sua mente que o normal é que o crente viva tropeçando, não é. Esse não é o querer de Deus para nós. Viver tropeçando não é aquilo que deve acontecer conosco. Muito pelo contrário, é a firmeza no Senhor que deve nos marcar. Evitar todo tipo de tropeço e queda é um alvo do cristão, e não considerar tropeços como questões normais na vida. Não tenha isso como normal, não é normal. O normal é permanecer firme no Senhor, Ele jamais nos deu razão para ser diferente disto. Então, observando estas verdades, eu quero começar pelos 3 exemplos do capítulo 9, mas eu quero também usar as questões apresentadas no capítulo 14. Eu vou usar primeiro o verso 57, quando um homem se aproxima então e diz ao Senhor: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Notem que é louvável quando alguém diz isso. Senhor, seguir-te-ei para onde quer. Notem que aqui a pessoa em questão não está apresentando nenhuma objeção, não está apresentando nenhuma desculpa, mas pelo contrário, ele está apresentando um desejo que seria bom que estivesse presente no coração de todos. Mas mesmo sendo um exemplo positivo, e mesmo sendo algo que alguém espontaneamente apresenta diante do Senhor, isso requer algum certo cuidado para nós analisarmos isso. E a resposta do Senhor mostra como nós devemos ter cuidado com isso. Ele respondeu a esse homem: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Literalmente, o que o Senhor Jesus Cristo estava dizendo a ele é: você sabe o que você está dizendo? Você sabe o que você está decidindo? Você está entendendo o que implica a decisão que você deseja tomar? Porque, irmãos, qualquer um de nós pode chegar hoje à noite e dizer: eu vou seguir a Cristo independente das circunstâncias, eu vou ser fiel a esta igreja, servindo ao Senhor independente das circunstâncias, eu vou dedicar toda a minha vida a Cristo independente das circunstâncias. O que Jesus colocou diante dele é: você conhece as circunstâncias? E essa pergunta tem que ser feita de uma forma muito lógica e muito sincera para conosco. Sabe qual é a grande dificuldade de pessoas que tomam decisões como a decisão que esse homem tomou? Qual é o grande problema que essas pessoas enfrentam? É que elas costumam olhar para o todo. Eles querem abraçar tudo de uma vez só. Senhor, eu te seguir-te-ei para onde quer que fores. Ou seja, ele colocou nesse pacote todas as circunstâncias possíveis que aconteceriam. E muitos agem assim. Eles dizem: Senhor, olha, eu vou seguir-te, seguirei esta igreja que segue a Cristo, seguirei aquilo que Cristo quer para mim, farei aquilo que Ele quer por mim, em todas as circunstâncias. E aí, creio eu, é que entra uma das nossas grandes fraquezas. Por aonde os filhos de Deus têm que começar? Eu creio que ao invés de pensar em todas as coisas, nós temos que começar pelas pequenas coisas. Um dos grandes motivos porque os crentes são tão inconstantes é que eles querem começar pelas grandes coisas, ao invés de começar pelas pequenas coisas. Um grande motivo porque muitos crentes não se firmam no Senhor, não se firmam no ministério de uma igreja, não se firmam como crentes que estão servindo com toda a sua vida ao Senhor,
é que eles querem começar fazendo grandes coisas e incluir todas as coisas nisso, ao invés de, logicamente, começar pelas pequenas coisas e as coisas que estão diante dos seus olhos. Talvez um dos grandes motivos porque você, tempo após tempo, e nós gostamos de fazer isso no primeiro dia do ano, não é? Naquele culto de vigília que nós temos entre o dia 31 de dezembro e o dia 1º, nós estabelecemos questões que este ano serão diferentes. Quantas vezes nós cumprimos essas promessas? Raríssimas. O que eu estou dizendo aos irmãos é: você quer crescer na vida cristã e quer estar firme, então coloque na sua mente uma coisa: você precisa começar pelas pequenas coisas. Você tem que começar pelas coisas simples, dominá-las, ser um mestre nas coisas simples, para que depois, pelo poder do Espírito Santo, você possa evoluir a outras coisas. Pequenos objetivos parecem ser humildes demais para nós, mas são os alcançáveis. São aqueles que estão diante de nós e devem ser cumpridos. Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. Talvez se ele tivesse dito: Senhor, eu vou te seguir neste dia, ele teria usado toda a sua vida. Começado por aquele dia e pelas pequenas coisas. Eu quero mostrar a você no capítulo 14, como isto tem que ser aplicado na nossa vida. Agora volte para Lucas 14. Observe os versos 28 a 30. Quando o Senhor diz assim, Ele dá dois exemplos muito claros. Ou melhor, um exemplo, primeiro no verso 28, qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver com que se tem com que acabar? Porque depois o verso 30 diz: este homem começou a edificar e não pôde acabar. O que ele pensou primeiro? No todo. Ele pensou já na torre construída, já na torre pronta. Ele pensou numa grande e majestosa obra. Se ele tivesse sido mais humilde no começo, eu creio que ele teria sido melhor sucedido. Se ele tivesse pensado as coisas uma de cada vez, as pequenas coisas primeiro, e edificando de conforme as suas forças, possivelmente as pessoas não escarneceriam dele, se ele tivesse olhado para as questões mais básicas. Olhe nos versos 31 e 32, um segundo exemplo do Senhor, sobre um rei que sai a pelejar contra outro rei, sem fazer as contas, se o seu exército é capaz de vencê-lo ou não. Uma vez que ele sabe que é incapaz de vencê-lo, ele manda embaixadores e pede condições de paz. Mas novamente aqui o engano das grandes coisas, das grandes conquistas e das grandes vitórias, iludia os olhos de um homem. O que eu quero dizer com isso? Sim, muitos de nós temos pensamentos grandiosos em respeito às coisas espirituais. Muitos de nós pensamos extremamente grande quando pensamos em servir a Cristo, nas coisas de Deus. Muitos de nós têm um pensamento eloquente, enorme, quando pensamos: olha, como a minha vida pode ser usada para a glória de Deus, para ganhar outros a Cristo, para ganhar o mundo para o Senhor. Eu disse no princípio que o segredo é começar pelas pequenas coisas. Eu vou usar alguns exemplos práticos. Você deseja a salvação de todo mundo? Claro que desejamos. Quem tem prazer em saber que alguém será condenado ao inferno? Às vezes o nosso pensamento se vai: olha, eu quero que todo mundo seja salvo. E muitas vezes por esses pensamentos não damos passo algum. Quem sabe se você começar primeiro por aqueles que estão ao seu redor. Seus pais já são salvos? Todos seus irmãos já são salvos? Seus filhos são salvos? O seu vizinho é um salvo? Os colegas de trabalho conhecem a Cristo? Os colegas da faculdade sabem que você é um crente? As pessoas que estão ao seu redor e que convivem com você já conhecem Jesus Cristo? Comece por elas. Você quer conquistar o mundo inteiro? Ok. Mas o mundo inteiro não será conquistado se vocês não começarem por elas. Comecem pelo básico, pelas coisas que estão ao seu redor, pelas pequenas coisas. Quer um outro exemplo?
Quantos de nós não tomam decisões como, a partir de hoje dedicarei 1 hora de oração todos os dias, ou a partir de hoje orarei 1 hora pela manhã, 1 hora pela noite? Não precisa dizer, mas quantos aqui já tomaram uma decisão assim e cumpriram? Eu estou dizendo, comece pelas pequenas coisas. Talvez acordar 10 minutos antes do horário e dedicar esse tempo de oração seja muito mais útil do que fazer um plano grandioso e não cumpri-lo. Comece pelos pequenos fatos. Eu vou usar um exemplo que ele é chocante, mas ele é real para nós. Quantos de nós não desejamos ter uma vida de oração espetacular e nem sequer oramos durante as refeições? Já prestou atenção nisso? Quantos de nós dizem que querem ter uma vida de oração, de vitória, de coisas incríveis, e nem ao menos no momento que se senta para tomar o café da manhã, o almoço ou o jantar, é capaz de, antes de se servir, orar? Comece pelas coisas pequenas. Comece pelas coisas que estão ao alcance das suas mãos. Comece por aquilo que é prático, que é diário. Faça aquilo que está diante de você e que é possível ser feito. Esses grandiosos planos, Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores, são enganosos. Mas aquele que começa pelas pequenas coisas estabelece uma base para manter-se firme em Deus. Então o primeiro conselho é: comece pelas coisas pequenas. Comece pelas práticas diárias. Eu podia aqui usar o exemplo da leitura da palavra de Deus. Se eu perguntasse aqui quantos já desejaram, em 1º de janeiro, ler toda a Bíblia durante aquele ano, e depois perguntasse quantos conseguiram, já viu como nós somos? Decida o seguinte: comece por hoje. Deus permitindo, amanhã continue. Mas em tudo isso que eu estou dizendo aos irmãos, a importância não é do tamanho do alvo que você estabeleceu, mas na constância daquilo que você faz. Constância pelas pequenas coisas. O segundo exemplo está em Lucas 9, eu peço que vocês retornem ao capítulo 9 novamente. Lucas capítulo 9. Aqui no verso 59, alguém vai dizer assim, o Senhor vai dizer, agora é diferente. Primeiro um homem disse-lhe, agora ele está dizendo ao homem: segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Aqui nós temos uma questão clara de prioridades. E notem aqui, não é que o pai dele havia falecido. A questão aqui é que o pai dele está já numa idade avançada e ele quer passar os últimos anos de vida, os últimos meses talvez de vida, junto do seu pai. Então ele diz, à pergunta do Senhor, ao convite de segui-lo: Senhor, eu até te sigo, mas deixa primeiro que eu vá enterrar meu pai. É interessante isso. Quantos de nós não progridem na vida espiritual por problemas de prioridade? E aqui agora eu não trato dos alvos grandiosos, porque primeiro disse aos irmãos que é preciso começar pelas pequenas coisas, mas nós temos também talvez a mania, vou dizer assim, não é a palavra exata, de estabelecer alvos grandiosos e metas grandiosas. Quantos de nós já não fizeram isso? Olha, neste ano ou neste período eu farei tal coisa. Nós estabelecemos um número de anos ou um número de meses, e naqueles meses nós vamos realmente colocar para quebrar, como falam os jovens, não é? Vamos fazer coisas incríveis, vamos fazer coisas que nunca fizemos. O Senhor aqui convida um homem para segui-lo, e o homem diz: Senhor, eu até desejo, mas eu tenho outras prioridades que vão ocupar algum tempo na minha vida. E com isso nós precisamos novamente voltar ao capítulo 14, e observar algumas coisas que Jesus diz ali também. Olha o verso de número 26. Lucas 14, 26. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E aqui há uma questão muito interessante para nós tratarmos primeiro. Eu quero primeiro falar de não querer e não poder. Há coisas que você não quer, já percebeu isso? Você não quer. Há ministérios na igreja que você não quer.
Há cultos da igreja que você não quer frequentar. Há coisas na igreja que você não quer fazer. Ou estou errado? Ou é assim, só comigo, que eu tenho que me forçar a fazer as coisas? Eu creio que com vocês também. Simplesmente há coisas que nós não queremos fazer, mas deixa eu chamar a atenção, há coisas que nós não podemos fazer. Sim, que envolve muito mais do querer. Simplesmente você não pode, porque não está qualificado. Jesus disse claramente: você quer vir a mim? Se você não amar mais a mim do que seu pai, mãe, mulher, filhos, irmãos, irmãs e ainda a sua própria vida, não é que você não quer, você não pode. Está fechada a porta para você chegar até Ele. Mesmo que você queira, mas se não está qualificado, você não pode. Aqui o Senhor nos coloca diante de questões muito claras. Se nós queremos permanecer firmes nos caminhos do Senhor, Cristo precisa ser a nossa primeira prioridade. Eu até desejaria se houvesse uma outra possibilidade de dizer a vocês, mas biblicamente eu preciso dizer claramente que você não permanecerá firme nos caminhos de Cristo se Ele não ocupar o primeiro lugar na sua vida. Não há outro meio, não há outro rumo, não há outro caminho. Ou Ele é o Senhor da nossa vida, ou Ele não é nada. Ou Ele dá as cartas na nossa vida como usamos, ou simplesmente Ele não tem autoridade nenhuma sobre nós. Mas observe uma coisa, não há como brincar com isso. É como oferecer a Cristo alguns cômodos da minha casa, dizendo: a esses o Senhor tem acesso e a esses o Senhor não terá acesso. Simplesmente não pode, não há como fazermos isso. O Senhor usa uma expressão muito interessante, em Mateus 19, parafraseando o que Ele disse aqui. Ele se volta a um jovem e diz: se queres ser perfeito, vai, vende tudo que tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue-me. E o jovem, ouvindo esta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui é interessante, no mesmo contexto, porque o Senhor convida um jovem a segui-lo, mas ele tinha um plano e ele tinha questões que vinham primeiro: as suas riquezas. Sabe o que Jesus observou na vida dele? Ele chega dizendo: Senhor, eu quero te servir. Chega se ajoelhando aos pés de Cristo, adorando Cristo. Grande parte das pessoas teria ali um grande discípulo em potencial, mas Jesus sabia que no coração dele existia um Deus, um ídolo, que eram as riquezas dele. E o que nós aprendemos com isso? Nenhum de nós pode, não estou falando aqui de querer, mas de poder. Nenhum de nós pode permanecer firme ao lado de Cristo enquanto agradamos os ídolos do nosso coração. Sabe qual é o grande inimigo que faz com que você não seja firme na vida cristã? São os teus ídolos. E sim, eles estão lá. Você pode até não reconhecê-los, mas eles estão lá no seu coração, ocupando um lugar de prioridade, ocupando um lugar que não deveriam ocupar. Mas enquanto eles estiverem lá, você nunca chegará a ser o crente que deveria ser. Enquanto esses ídolos estiverem lá no teu coração, e eu posso citar aqui dezenas e dezenas de coisas, desde questões de vaidade, questões de ganância, questões de imoralidade, seja o que for, enquanto ídolos morarem no teu coração, você não pode ser um discípulo dele. Entenda bem claramente isso. Enquanto houverem ídolos maiores que Deus no nosso coração, e Jesus identificou naquele jovem as riquezas, nós não podemos, é diferente de não queremos. Em Lucas 14, 26, o Senhor foi tão longe ao dizer: se alguém vier a mim e não aborrecer ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Você já notou uma coisa que tem atacado profundamente o tempo que nós vivemos? Além de nós sermos uma geração que quer tudo na hora, nós também somos uma geração que quer todo o prazer possível. Já pensou nisso? Nós desejamos todo o prazer que o mundo possa nos dar. Nós desejamos todo o prazer que nós achamos que merecemos. Todo o conforto, todas as regalias, tudo aquilo que a vida puder me propiciar. Mas você notou o que Cristo disse aqui?
que se alguém não aborrecer o que? A sua própria vida. E é interessante isso. Quanto custou a você vir a Cristo? Você pode me dizer? Quanto custou para você ser salvo? Qual é a resposta, irmãos? Nada, porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Agora eu vou perguntar de novo, quanto custou para você ser salvo? Vamos inverter, porque a resposta é outra. Tudo que você mais amava. Entende? A salvação é pela graça, mas custa tudo que o meu coração pecaminoso mais ama. Se nós não entendemos a prioridade dessas coisas e a importância dessas coisas, nós jamais vamos crescer e nos manter firmes em Cristo. Notem como em Lucas 9, Jesus responde claramente àquele homem: deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Sabe qual é a dificuldade daquele homem? E sabe qual é a dificuldade que eu e você enfrentamos? O pai dele não tinha morrido ainda, então ele estava preocupado com um dia que ele não sabia quando chegaria. Ao invés de viver hoje, a cabeça dele estava onde? Num dia, lá ao futuro, quando meu pai morrer, eu quero estar com ele. Sabe qual é um dos grandes problemas apresentados aqui e que impedem que eu e você cresçamos e nos firmamos em Cristo? É exatamente esse. Nós vivemos o dia lá de amanhã, lá adiante, daqui a meses ou anos, mas somos incapazes de viver para a glória de Deus o dia de hoje. O primeiro conselho foi: comece pelas coisas pequenas. Estão lembrados? O segundo conselho é: seja fiel no dia de hoje, e amanhã se ele existir também. Seja fiel um dia de cada vez. O problema, irmãos, é que nós estamos tentando sermos fiéis uma vida inteira, pensando em dias que nós não sabemos se viveremos. O Senhor Jesus Cristo está me chamando a mim e a você para ser fiel hoje. Que dia é hoje? 19 de maio, domingo. É hoje, não é dia 20 de maio. Comece pelas coisas pequenas e comece por um dia de cada vez, porque o grande problema talvez seja esse: você não está fazendo nem o que tem que fazer hoje e já está pensando no amanhã. Um dia de cada vez. Você quer ler a Bíblia inteira? Eu nunca conheci um homem que conseguiu ler a Bíblia inteira num dia. E eu acho que é impossível, não é? Se alguém puder fazer o cálculo aí, não tem como. Você quer ler a Bíblia inteira num ano? Seja fiel hoje. Comece pela leitura de hoje. Você quer ser fiel na oração, numa vida de oração firme com o Senhor? Seja firme hoje. Hoje. Você quer testemunhar para as pessoas que Cristo salva? Faça isso hoje. Cumpra os seus compromissos hoje. Comece por hoje. E se amanhã Deus permitir, faremos tudo de novo. Mas o problema é que nós não fazemos nem hoje nem amanhã, porque pensamos tão longe. Então, 2 conselhos: comece pelas coisas pequenas. E segundo, cumpra o compromisso de hoje. Comece por isso. E para terminarmos, voltando a Lucas 9, no verso 61 está escrito: disse também outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me primeiro despedir dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Aqui o terceiro problema que nós enfrentamos, ele é recorrente com todos nós. Ele é recorrente com tudo aquilo que ocorre na nossa vida. Ele recebeu o convite de seguir, ele desejou seguir ao Senhor: eu te seguirei, realmente eu vou seguir-te, mas há um compromisso primeiro. Eu estou lembrando do que estão em minha casa, e a resposta do Senhor é clara: aquele que olha para trás não é apto para esse serviço. Sabe qual é, irmãos, um dos grandes problemas e dificuldades que nos impedem de crescer na vida espiritual, de sermos firmes com Cristo? Passado. Sim, nós nos preocupamos tanto com o passado, e nós nos deixamos atribular tanto pelo passado, nós estamos tão preocupados com o passado, que nós somos incapazes de olhar para frente.
Aqui a imagem é muito interessante de um lavrador. Lembra, antigamente, aqueles que tiveram aí a oportunidade de ver isso, o boi ou o cavalo levando o arado e fazendo aquela linha onde seria colocado a semente, não é? Você precisava estar atento ali, olhando para frente. Ninguém faria aquele serviço voltando os olhos para trás. É impossível fazer isso. E aqui o exemplo que o Senhor traz é exatamente disso. Muitos de nós não progridem na vida cristã, porque nós olhamos mais para o passado do que olhamos para o futuro, para frente, para hoje. Nós estamos tão preocupados com o passado, em olhar as coisas lá de trás, que nós não nos preocupamos com o que Cristo quer de nós hoje. E isso tem atrapalhado muitos e muitos. O Senhor, em Lucas 14, Ele vai trazer algumas questões sobre isso, e que são importantes para nós, como por exemplo no verso 27. Qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser meu discípulo. Ele disse, olha, haverão dificuldades sim. E se você continuar olhando para trás, e para as dificuldades que já viveu, você nunca progredirá. O texto que eu citei em Lucas 16, 24, o Senhor diz, se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. O que ele está dizendo? Olha, não importa o que aconteceu no passado, importa a sua decisão de hoje. E assim é. Todos nós precisamos, se desejamos nos firmar em Cristo e na sua vontade, esquecer o passado, como Paulo disse, esquecendo-me das coisas que para trás estão, eu prossigo para o alvo. Este é o nosso objetivo. Não se deixe enredar pelo passado, não se deixe amarrar pelo no passado, não se deixe levar pelas questões passadas. O objetivo de Deus está presente hoje, e é daqui para frente que precisamos caminhar. Satanás é mestre nisso, em nos fazer deprimir pelo passado, e nos fazer ansiar pelo futuro. O primeiro conselho foi, comece pelas pequenas coisas. O segundo conselho foi, seja fiel dia a dia. E o terceiro é, feche as portas para o passado. Deixe lá onde está. Você viveu tristezas no passado? Eu também. Você talvez não saiba, mas há irmãos aqui que na sua infância passaram fome, sofreram todo tipo de agressão. Há irmãos entre nós que tiveram uma infância terrível, de fome, violência, de toda sorte de abuso. Há irmãos entre nós que não podem lembrar do passado sem lágrimas. Deixe o passado onde está. Deixe as coisas onde elas ficaram. Porque o nosso alvo é seguir a Cristo e prosseguir seguindo, e não viver no passado. Aquele que progride espiritualmente tem os seus olhos no hoje, e daquilo que Deus está pronto a fazer hoje. Ele não questiona o passado, e nem se angustia pelo futuro, mas ele está alegre pela presença de Deus na vida hoje. Pelo que Deus lhe deu hoje, e pelo que Deus lhe dará amanhã. Você lembra quando o Senhor Jesus orou no Sermão do Monte? O pão nosso de cada dia nos dá hoje. É interessante isso, a fome do passado fica, não é? Mas o pão de hoje é tão gostoso. É bom demais. A enfermidade do passado fica, mas a saúde de hoje é tão preciosa. As tristezas do passado ficam, mas alegrai-vos no Senhor é uma ordem para hoje. E é assim que nós temos que viver. Viva no presente. Certa vez eu ouvi um irmão dizer, e concordo com ele, que há muitos crentes que vivem no crédito. Você sabe o que é isso? Sabe o que é viver no crédito? Quando alguma pessoa já realizou tantas questões no passado, que hoje ele cruza os braços e diz, olha, agora eu vou só usufruir dos resultados daquilo que eu fiz no passado. Mas deixa eu lhe dar uma notícia, todo crédito termina. E possivelmente o seu já acabou também. Tem que olhar para onde? Para o hoje. Simplesmente deixe o passado onde está. Feche as portas para ele, porque o Senhor é muito claro ao dizer que qualquer que olha para trás não é apto para o reino de Deus. 3 questões simples. Comece pelas pequenas coisas.
Seja fiel dia após dia e feche as portas para as questões do passado. Você é capaz de praticá-las? Você é capaz de estabelecer isso na sua vida? Eu quero terminar, antes do apelo, dizendo: a escolha é sua. Sim, a escolha é sua. Eu, esta igreja, os líderes desta igreja podem fazer o que for necessário para mostrar a você como é importante ser constante e firme nas coisas de Deus. Mas só uma pessoa pode decidir por isso: você. Eu não tenho como obrigá-lo a fazer assim. Mas eu posso lhe dizer também que as suas escolhas terão resultados. Você colherá o que está plantando hoje. Você está inconstante, não preocupado com o crescimento espiritual e com a vida com Cristo. Em pouco tempo você começará a colher os resultados disso na sua vida e, infelizmente, na vida da sua família também. Você está desejoso de fazer aquilo que Cristo quer, dia após dia, começando pelas pequenas coisas e deixando o passado onde está. Sim, à frente virá a colheita. Essa é a promessa dele. Todos nós queremos uma boa colheita no futuro, mas para que isso seja real, nós precisamos plantar quando? Hoje. Então comece por hoje e seja fiel ao Senhor. Vamos fechar os nossos olhos.